Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí na sua casa, no seu aparelho celular, no seu tablet, no seu computador, qualquer aparelho que você esteja na condição. Quem está falando aqui é o professor Pedro Gabriel, vulgo PG. Não estou na condição, mas estou aqui para te auxiliar. Galera, o nosso módulo 5 aí, ó, nosso módulo 5 da Geografia 3, ele fala sobre os focos de tensão da Europa. Olha só que maravilha. Basicamente, ele vai pegar apenas a Iugoslávia, né, para citar como exemplo, e depois ele vai colocar outros modos, né, modos de tensão, focos de tensão da Europa. Então esse módulo é bem curto, é bem tranquilo, não tem mistério, vem contigo. Galera, no caso da Iugoslávia, tá? Ela fica localizada ali, especificamente numa região da Europa chamada de Península Balcânica, ou seja, é uma região que historicamente sempre teve problemas, né? Chamado de barril de pólvora. Se você pegar lá a Primeira Guerra Mundial, se você pegar lá a Segunda Guerra Mundial, se você pegar lá a Guerra Fria, tá? Sempre essa região do mundo está associada a algum tipo de conflito, né? Existe ali uma grande quantidade de povos diferentes, né, que brigam, que estão em constante conflito devido a processos históricos, a processos sociais, enfim, a processos que geram aí, processos religiosos, tá? Que geram conflitos entre eles, beleza? E aí, historicamente, sempre houve ali, né, uma zona que convergiu, né, muitos impérios. O Império Turco, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Greco-Romano, né, grego-romano, e todas essas convergências de impérios gerou o quê? Muitos impérios buscavam aquela região para ser uma zona de influência, né? Então, ao longo da história, vários impérios olhavam para aquela região e ocupavam aquela região, ou pelo menos tentavam ocupar aquela região para, de alguma forma, ter uma influência sobre aquele espaço, beleza? E aí, após as guerras balcânicas, né, como você está vendo aí no século XX, né, 1912, 1913, formou-se aí os povos eslavos do sul, né, também chamados de Iugoslávia. Só que a Iugoslávia representou a unificação de todos esses povos diferentes. Eu tinha vários povos diferentes e coloquei todos eles juntos em um local só, beleza? Em um país só. E aí houve a união aí, ó, da Sérvia, Croácia e Eslovênia, basicamente, que eram reinos diferentes, que têm povos bem diferentes e foram reunidos no mesmo espaço, beleza? A título de comparação, a grosso modo, é claro que não é a mesma coisa, mas só para você poder entender, é como se eu colocasse Brasil, Argentina e Uruguai no mesmo espaço, beleza? Como se fosse um país só, tá? São povos que são diferentes e eu estou colocando os mesmos naquele espaço unificado, beleza? A diferença é que no caso da Iugoslávia existem rivalidades muito grandes entre todos esses países, belezinha? No caso nosso aqui tem muito a ver com futebol, mas lá não, lá vai muito além disso, tá? São inclusive aspectos religiosos e culturais que interferem, beleza? Aí na década de 40 você vai ter aí a ascensão, de, do cidadão lá, do Tito, né, que representou lá, né, uma ditadura com regime socialista, ou seja, a ideia do Tito era promover a integração entre os povos, tá? A ideia dele era essa. Ele tentou, de alguma forma, né, promover a unificação entre esses povos, promover a diminuição dessas rivalidades. A questão aí, ó, tentou manter aí a unidade, né, sem conceder a força para nenhuma nacionalidade, ou seja, tentar fazer um equilíbrio entre aquele espaço, show, pelo menos na teoria, manteve os dois alfabetos, lá, cirílico e latino, né, porque eram povos diferentes. O problema, galera, é que isso aí acabou gerando alguns problemas, né? Por quê? Porque vai chegar um momento em que o Tito vai sair do poder e isso vai, né, se representar um crescimento, né, dos movimentos nacionalistas, né, de buscando aí a separação desses povos, tá? E aí características, né, desse local. Você tem uma grande miscigenação, olha aí que maravilha, miscigenação cultural. Você vai ter aí, ó, alguns povos, né, específicos daquela região dos Balcãs, né, a Eslovênia, onde você tem predomínio de católicos, né, na Croácia, onde você também tem predomínio de católicos, mas aí na Bósnia, especificamente, você vai ter croatas, sérvios e montenegrinos, né, que são católicos, muçulmanos e cristãos ortodoxos, ou seja, grupos diferentes, beleza? Na Sérvia você vai ter os sérvios ortodoxos, em Montenegro você vai ter sérvios ortodoxos e muçulmanos, beleza? Na Macedônia,
búlgaros e albaneses, e você tem ortodoxos e muçulmanos. Em Kosovo, né, que para alguns países tornou-se um novo país e para outros não tornou-se ainda um país, tá? Você tem albaneses e sérvios e tem ortodoxos e muçulmanos, e Voivodina, você tem sérvios, húngaros e croatas com religiões diferentes, né? Cristãos ortodoxos e cristãos católicos. Toda essa questão aí, essa diferença entre povos, gerou conflitos. Por quê? Por conta aí das diferenças religiosas e também culturais entre os povos, beleza? E aí, geralmente, qual era o grande problema? O problema era, né, os povos não conseguiam habitar o mesmo espaço de maneira comum, né, não conseguiam coexistir. Devido a essa dificuldade de coexistir, houve muitos conflitos, né, muitos massacres de um povo em relação ao outro, de alguns povos em relação a outros. Show? E a gente tem aí o exemplo da Iugoslávia. Ó. A Iugoslávia tinha como característica aí, na verdade ela era um país bem grande, ó, representado nesse mapa, só que ele foi dividido em vários pedaços: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Voivodina, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia, né? Sérvia e Montenegro ficaram juntos um pedaço de tempo, depois viraram países diferentes, né? Um é Sérvia, o outro é Montenegro. E aí, dentro de um país, surgiram vários países, né, representados para você nesse mapinha aí. Tá? Kosovo ainda busca, né, a sua independência. Para alguns povos ainda não é independente, né, mas para outros países já conseguiu a sua independência. E Voivodina, lá no extremo norte, também, né, representa uma área importante, né, desse um pedaço, né, desse país que deixou de existir. Show? Aí tem várias zonas de conflito até os dias de hoje, né, em alguns pedaços. Beleza? Aí você tem aí, ó, quando, né, o Tito se afasta, né, começa o processo de conflitos internos, estouram, né, novos conflitos, né, essas nacionalidades começam a ser cada vez mais exacerbadas, e aí ascende, né, um outro ditador, Slobodan Milosevic, que vai assumir o poder, só que vai ter uma postura mais ultranacionalista, né, uma postura tentando, né, fazer a grande Sérvia, e isso vai ocasionar, vai eclodir, né, cada vez mais conflitos, porque os caras estavam buscando exatamente o quê? A separação. E aí você vai ter na Eslovênia uma independência pacífica, né, porque lá existe uma homogeneidade entre os povos, porém outros lugares não funcionou dessa forma. Né? Na Croácia, por exemplo, houve uma independência mais conflituosa, porque os povos eram diferentes, né? Naquele outro slide a gente vê as diferenças da Croácia, show? Na Macedônia também houve uma independência pacífica, apesar da sua heterogeneidade, beleza? E na Bósnia, né, onde geralmente se coloca, né, as principais guerras, né, as principais formas de guerra, houve uma independência bem conflituosa, gerando aí a Guerra da Bósnia, show? Que gerou muita morte, um conflito muito pesado na região, beleza? Grande heterogeneidade também, povos, né, diferentes, culturas diferentes que entraram em conflito, beleza? E depois você vai ter a intervenção da ONU em Kosovo, como o Kosovo busca a sua independência, isso também gerou, né, conflitos, e aí houve uma intervenção da ONU porque estava havendo massacres, né, em alguns locais específicos, né, daquele pedaço ali de terra, daquela zona ali que fazia parte da antiga Iugoslávia. Belezinha, galera? Posto isso, a gente termina o nosso módulo 5, beleza? E depois vai continuar falando sobre os outros conflitos que aparecem, né, as outras tensões que aparecem na Europa, beleza? Basicamente aí na Espanha, na Irlanda, show, em outros países até mais conhecidos, né, da gente, belezinha? Então, ó, professor Pedro Gabriel trabalhando com você.